Eu não vou trabalhar conceitos do ISS na sua essência, nos seus meandros, nos regulamentos, até porque agora 5h20 da tarde, num congresso que ele não é propriamente de direito tributário, talvez eu cansaria os senhores. Mas o que eu venho trazer aqui é uma posição, quem sabe uma crítica, e aí tendo como pano de fundo a questão do ISS, é a respeito da legislação tributária frente às inovações, a esse novo mundo de tecnologia. Eu gosto sempre de começar um evento, uma palestra, com uma passagem do Henry Kissinger, um ex-diplomata, um cara um pouco polêmico, ganhador de um prêmio Nobel, que ele diz o seguinte: o que há de novo na era atual é o ritmo da mudança proporcionado pelo poder do computador e a expansão da tecnologia da informação para todas as esferas da existência. E se pegarmos isso a ferro e fogo, imagine o seguinte: imagine todas as mudanças que ocorreram nos últimos anos, e eu não falo últimas décadas, últimos anos, e que tenha relação com a questão de tecnologia. E a sua interferência, evidentemente, estamos num evento jurídico, e evidentemente a sua interferência diante da legislação. Por exemplo, vamos falar sobre tributos, Constituição de 1988, Lei do ISS 2003, Lei do ICMS 96. Qual era a realidade daquela época do legislador, ao imaginar que serviço, se ele tinha ideia de SaaS, se ele tinha ideia de marketplace, se ele tinha ideia de contrato de vesting pulverizado da forma como está? Eu vou adentrar um pouco nesse âmbito, eu vou daí entrar um pouquinho na questão de software e a parte de ISS na questão do local. Tá? Algumas pequenas premissas do contexto econômico mundo digital, a meu sentir, que a gente deve ponderar para fins de analisar a evolução não só da legislação, mas a evolução da interpretação da lei tributária. O que tem nesse novo mundo digital, mundo econômico digital? Aparecimento e transmutação de espécies de negócios. Exemplo disso, Uber. O que o Uber fez? Pulverizou o sistema de transporte. Eu não vou entrar nem na discussão se o Uber é empresa de transporte, que eu fui um dos que fui ao judiciário, defendeu com mandado de segurança lá o motorista, novembro de 2016, e na realidade para mim, eu estudei bem a fundo o caso e para mim é uma situação que já existia. A Uber pegou e disse: cara, como é que eu vou escalar esse serviço? Eu vou intermediar, demanda e oferta. Airbnb, mesma coisa. Marketplace, acredito que muitos de vocês sabem o que é. Eu sou oriundo do comércio eletrônico, atuo muito lá, então algumas questões de comércio eletrônico me é bem familiar e eu gosto de tratar. Por exemplo, quando os senhores olham para o site da Americanas.com, os senhores estão vendo que é um site de venda. Aquilo ali é um shopping virtual. Ele é um shopping virtual. Aí, isso quem me ensinou, ele foi em 2000, e meu primeiro cliente de tecnologia, ele fazia site em 2006. E aí ele foi me explicar: eu preciso de um contrato para vender site. Eu falei: não, tá tranquilo, prestação de serviço, vou te fazer aquele... Mas eu quero que você faça a distinção no objeto do contrato, do back-end e do front-end. Pô, mas então me explica isso aí primeiro. Não, porque a parte que você está olhando do site, não sou eu que vou fazer. É a empresa tal. A parte de trás do site, da plataforma dele, é uma licença de uso da outra empresa. A parte que vai conectar a programação de uma coisa e outra, é minha parte. O gateway de pagamento, para ele botar o cartão dele lá e captar, é o gateway atual. Ou seja, aqui eu tinha pelo menos de 4 a 5, você vai ter alguma questão, um software antifraude, vou ter 5 partícipes trabalhando num serviço só, para entregar o quê? Aquilo que do lado de quem vê o site, está dizendo, prestação de serviço simples. Aos olhos do Estado, para fins de tributação, isso aí ele olha, isso aqui é uma prestação de serviço só, é uma prestação de serviço extremamente complexa.
Então, quando faz aparecimento de espécie de novos negócios, tem essas questões de marketplace, falei contrato de vesting antes. Hoje você não tem várias empresas que a gente não pode tratá-las como antigamente, está lá o estabelecimento dela, aqui na SC, está lá na CAT, o servidorzinho dela está ali na porta dos fundos. Não, o servidor dela está onde? Não sei. Está num lugar carinhosamente chamado de nuvem. Aonde que é? Na Irlanda, nos Estados Unidos, na Índia, não sei. Os programadores dela estão aonde? Estão aqui todos no mesmo local, cumprindo hora? Não. Tem muito freelancer que eu troco por futuras cotas se a minha empresa se desenvolver, escalar e ganhar. São empregados? Não. São novos modelos de negócio. E eles estão prestando serviço da onde? Tem um em São Paulo, tem um no Paraná, tem um no Rio Grande do Sul, tem alguns aqui. Muitas empresas, e eu estava conversando agora com o Leonardo, até falando que tem uma empresa de um ex-colega meu de universidade, se formou comigo lá em 2002, e ele me contou, cara, enchi o saco do direito. Fui embora dos Estados Unidos, não aguentei mais bater barriga em balcão, tal, conheci um maluco lá, montamos uma startup cresceu, tivemos um investimento de $20 milhões, e aí, onde é que eu vou achar uns nerdzão legal? Floripa, sede em Nova York, Nova York, e com uma equipe aqui em Florianópolis. Outra empresa que eu tive contato, tivemos uma reunião semana passada, mas não são meus clientes, são de uns colegas meus, São Paulo. Era uma empresa que fazia entrega a inovação, está inclusive dentro da própria tecnologia, que há 9 anos atrás era uma empresa líder de mercado e com faturamento enorme por envio de mídias por SMS. A empresa praticamente quebrou com a pulverização do WhatsApp. Era a prestação de serviço. Foram autuados, por quê? Porque Florianópolis e São Paulo exigiam deles, não, você me deve imposto sobre serviço. Por quê? Por entrega de SMS. Como é que funcionava? Tinha um site lá, vou dar um exemplo, de dicas adultas a dicas de boa forma. Você entrava no site, cadastrava o celular e dizia, eu quero 3 dicas por dia de como fazer abdominal. Aí o sistema captava essa base de dados, processava de uma empresa em Florianópolis. Essa empresa de Florianópolis jogava para um sistema em São Paulo, o sistema de São Paulo para servidores que estavam no exterior, para mandar para a empresa de telefonia entregar para o teu celular. Faturava no teu celular, fazia o caminho inverso do faturamento e ia distribuindo o faturamento de cada etapa. O município de São Paulo disse, cara, você deve ISS em São Paulo, porque a parte preponderante desse serviço está aqui em São Paulo. Florianópolis autuou ele, mas não, tua sede está em Florianópolis, essa parte do serviço você tem que pagar ISS em Florianópolis. Questão da competência eu vou abordar um pouquinho mais ali adiante, a questão do local do serviço. E tudo isso ocorreu da onde? Aparecimento e transmutação de espécies de negócios inovadores, que tiveram seu reflexo, evidentemente, na legislação tributária. Virtualização das transações. Pelo que eu vejo aqui, está meio a meio, pessoal que nos anos 90 já frequentava lan house ou já tinha computador e não é exatamente tão novinho. Talvez lembrem que no final dos anos 90, eu era estagiário, para ter acesso à jurisprudência do TJ de Santa Catarina, nós anualmente íamos comprar o CDzinho do TJ. Se a gente comenta com alguém sobre isso hoje, o acesso à informação de tribunais do país inteiro à nossa mão é completamente irrazoável imaginar que teve uma época disso. Hoje tudo está na nuvem, hoje tudo está virtual. Outra premissa dos novos negócios do mundo digital, irrelevância das distâncias. O comércio eletrônico, aliás, isso é muito latente. Hoje você tem empresas em qualquer lugar do país, vendendo para qualquer lugar do mundo, trazendo mercadorias da China, por exemplo. Hoje você tem, e aqui em Florianópolis, tem pessoal, por exemplo, de artesanato, que vai lá, contrata um banco que vai fazer a intermediação de pagamento, e o próprio banco oferece para ele, no celular, um sistema de loja virtual. Simples, é bem verdade, simples,
Mas tem, faz lá o artesanato dele, coloca na internet com um sistema sistema simples, que vai ser o mesmo sistema de cobrança da loja virtual dele. Ou seja, irrelevância total das distâncias. Ou seja, nós temos um momento atual em que grandes galpões, grandes estabelecimentos estão dando lugar a grande espaço em servidores. Servidores, como eu disse, que a gente não sabe onde é que está. Feito esse panorama do contexto do mundo digital, aí eu vou a uma questão que o Alexandre abordou, que é o precedente do ISS e de ICMS, a questão do software, que é um leading case de 98. E eu vi um grupo de estudos da Fundação Getúlio Vargas, quem tiver oportunidade, busque no YouTube esse grupo de estudos e grupo de pesquisa, que fala muito sobre tributação, sobre tecnologia, sobre vários assuntos interessantes com as melhores cabeças do país. E aí, em um determinado momento, dois pesquisadores, tratando-se essa questão, se era ISS e o ICMS, dizem, olha, nós fizemos uma pesquisa no Tribunal de São Paulo, e o Tribunal de São Paulo, até 2017, quando julgava casos, a ISS, o ICMS sobre software, ele fazia menção ao precedente lá do STF de 1998. Se os senhores tiverem a curiosidade de conhecer na essência e ler o acordo inteiro, os senhores vão ver que a Suprema Corte, ela fez uma interpretação não só da lei, mas como ela fez uma interpretação do próprio objeto submetido à tributação. Eles identificaram que era software, e ainda classificaram software standard, software sob encomenda, e por aí vai. Ou seja, eles pegaram a coisa, o objeto a ser tributado, e fizeram uma classificação. Para nós, não precisamos entrar num grupo de pesquisa propriamente dito. O que o Sepúlveda Pertence, o ministro Sepúlveda Pertence, excelente ministro Sepúlveda Pertence, tinha em mente aquela época? Qual era a realidade que ele vivia? Aos meus colegas de 1998, né? Qual era a realidade que o Supremo tinha em mente quando classificou software? O nosso Nokia, eu não sei o número desse Nokia, o discador da Globo.com, o CD, e para os mais novos, esse aqui da direita é o WhatsApp dos anos 90. Muitos aqui, hein, Maurício, capaz de negar que eu não conheço exatamente o que é isso, mas sábado à noite, quando a internet de escada dava uma desafogada, era o momento mais oportuno de fazer download, 4 megas demorava algumas horas, e por aí vai. Esta é a realidade do precedente que até hoje ainda se tem referência. É razoável isso? É razoável nós ficar buscando esse precedente para identificar o que é uma coisa e o que é outra? A meu sentir, não. Eu acho que os tribunais superiores, a doutrina está bem avançada, né? A doutrina está bem avançada, em estudos bem avançados. Como eu falei, o grupo de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, inclusive, é bem avançado nesse sentido. Mas há de se esperar uma nova visão, uma interpretação das normas tributárias mais adequadas à atualidade. Isso já tem, e é onde que eu quero entrar, que tem dois precedentes, que eu vou me ater a essa situação de comentar esses dois precedentes, e que envolve ISS, para dizer o seguinte, para verificar ao final, que sim, há uma luz no fim do túnel, vindo dos tribunais superiores. Só para contextualizar, o ISS está na Constituição Federal, serviço de qualquer natureza, definidos em lei complementar. O artigo 1º, essa lei complementar, 116 de 2003, ela diz o seguinte: o ISS tem como fato gerador a prestação de serviço constante na lista anexa. Aí você poderia perguntar, tá, mas está lá no artigo 1º, serviço da lista anexa, tem uma lista absurdamente extensa, e aí a primeira questão que você poderia perguntar é o seguinte, tá, mas o que é serviço? Serviço é o que está na lista e por aí vai? Serviço, o Alexandre até mencionou a questão da súmula 31,
O que é essa súmula 31? Lá pelos, se eu não me engano, 2004, 2005, o STF analisou a questão de se locação de bens móveis que estava na lista e era considerado serviço, realmente era um serviço para fins de tributação. Aqui, quem não atua, me permita ser um pouquinho mais extenso, quem não é da área tributária, e eu não vou entrar a fundo nisso aí, pensa o seguinte: eu tenho esse bem móvel aqui, vou fazer uma alocação para o Bruce. Bruce me pagou um determinado valor, é teu. Qual é o serviço realizado? É uma obrigação de dar. Mas a gente entrega, aí falava em locadoras de vídeo, e o caso via locação de guincho. É uma obrigação de dar, ou seja, os conceitos do direito tributário eram buscados no direito civil, obrigação de fazer, para ser serviço tem que estar constando na lista anexa e tem que ser o quê? Uma conduta a ser realizada para ser caracterizado como uma obrigação de fazer. Se você chegar a esse ponto, você pode chegar até na questão de licença de uso de um software pronto. Qual é o serviço realizado numa licença? Está aqui. Está aqui a licença, fica à vontade, pode usar. Qual é o serviço? E aí tem doutrinas que vão defender que a questão do software não era nem questão de ICMS, porque não era mercadoria, e não era questão nem de ISS, Imposto sobre Serviço, porque na essência não era. O STF, em 2016, um recurso 651.703, ministro relator Fux, aí veio com uma grande novidade. Ele disse o seguinte: bom, ao analisar a questão dos planos de saúde, se realmente estavam tratando se era uma relação de serviço, se tinha uma prestação de serviço, ele disse o seguinte: olha, direito constitucional tributário adota conceitos próprios. E ele falou ainda assim, pluralismo metodológico, e ainda concluiu. É um acórdão de 88 páginas, quem tiver uma disponibilidade de final de semana, aí, só a ementa dele tem 23 itens, e diz o seguinte: olha, para eu definir conceitos tributários previstos na Constituição, eu posso beber de fontes, além do direito civil, eu posso ir para as ciências das finanças, economia e contabilidade. E aqui, uma abertura em termos de interpretação da legislação tributária que nos permite ver uma expectativa interessante do que diz respeito a adequar a legislação tributária àquele mundo novo que nós vimos agora há pouco. E diz o seguinte, ali o item 13, o tributo sobre consumo, ISQN e ICMS, baseados em conceitos elaborados pelo direito tributário ou em conceitos tecnológicos, caracterizados pela grande fluidez e mutação quanto à sua natureza jurídica. Não estamos falando de um conceito standard daquele que voltava lá para o Código Civil. O que é obrigação de dar? O que é obrigação de fazer? E aí definia a extensão do aspecto material do ISS. E aí diz o seguinte, finaliza, sobre esse ângulo, o conceito de prestação de serviço não tem por premissa a configuração dada pelo direito civil, mas relacionados a quê? Oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais e imateriais prestada com habitualidade e com intuito de lucro. Este tipo de interpretação é que nos permite que olharmos para a legislação tributária, onde couber, evidentemente, porque você não pode passar a tributar por analogia, e você olhar com os conceitos que compõem o tipo tributário. E aí você começar a abarcar situações novas. A questão de tipo de serviço prestado à distância, a própria licença de uso de um software e por aí vai. Ou seja, na essência, nós temos uma inovação vindo de um tribunal da Suprema Corte que nos permite dar um passo maior no que diz respeito a adequar a fazer o debruçamento da legislação tributária sobre novos modelos de negócio. Outro ponto, também, que teve um precedente agora do Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito ao local de prestação, que é regra de competência, enfim, qual município pode tributar
serviço que eu estou prestando? Como eu falei antes, se você pegar aqui, acredito que tem vários profissionais que atuam para empresas de tecnologia. Imagine a empresa de tecnologia com sede em Florianópolis, o que acontece, tem bastante com sede em São Paulo, com uma equipe de programadores em Florianópolis, que usa um servidor em algum outro estado ou no exterior e presta serviço para o país inteiro, de processamento de dados, seja lá o que for. Aonde que você tem que contribuir? Naquele exemplo que eu mencionei, que é um caso real, a bem da verdade, São Paulo e Florianópolis brigam e os dois, ninguém abre mão de tributar esses valores. E aí diz o seguinte, bom, o artigo 3º diz, o serviço é prestado no local do estabelecimento prestador. Eu vou ficar só na regra geral, do estabelecimento do prestador. Aí, o artigo 4º diz, bom, mas o que é estabelecimento prestador? É um local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviço de modo permanente ou temporário, que configure unidade econômica ou profissional, e aqui uma parte de extrema relevância, sendo no caso, irrelevantes para caracterizá-lo, denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Em suma, ele está dizendo, meu caro, é devido imposto onde você realizar aquele serviço. Não interessa se é filial, se tem inscrição na prefeitura, se está devidamente formalizado, enfim, o que for. Esse embate na jurisprudência foi para um lado, foi para o outro, o STJ estava num sentido, depois um leading case lá que veio de Santa Catarina, a respeito do leasing, definiu, não, o imposto é devido onde você efetivamente prestar, e só que onde efetivamente prestar tem que haver a maior parte de conduta predominante, ou seja, aquele conglomerado de atividades que você faz. Eu faço processamento de dados, mas eu uso um software lá de São Paulo. Mas teus técnicos estão aonde? Teus programadores? Não, estão em Florianópolis. Para esse tipo de serviço, é mais importante o software ou as cabecinhas que estão trabalhando com ele? Onde é preponderante? Aonde eu chegar a essa conclusão, é ali o município competente para tributar. Aí veio um recurso especial, 1.380.710, o ministro Og Fernandes, e esse copia e cola aqui, eu fiz, está no próprio acordo. É um acordo absurdamente didático. Quem quiser estudar sobre ISS e local da prestação de serviço, tem que passar em revista esse acordo. Ele até montou uma tabela e disse o seguinte, olha, depois que o STJ teve aquele julgamento de questão de leasing, e sob a égide da Lei Complementar 116, o município onde ocorre o fato gerador do ISS é o município competente. Até, bom, as premissas da lei eu tenho. Tá legal, eu tenho que... Agora, na prática, como é que eu vou saber isso aí? Voltando àquele exemplo do marketplace, de um shopping virtual, e agora tem uma febre de muitas empresas fazendo marketplace, shopping virtual de nicho. Um amigo meu montou um shopping virtual, o pessoal lá de Tubarão montou um shopping virtual só para dentista, o outro montou um shopping virtual só para móveis de salão de beleza. Incrível o quanto é nichado alguns setores. Ele diz, tá, mas para fazer isso aí, onde é que é a maior preponderância do shopping virtual? Onde eu tenho uma plataforma lá da Vtex, da Magento, tenho aqui uma empresa de Brusque ali dos meus amigos do Juan, que faz a programação, tem um outro software que é lá de São Paulo, que daí vem a questão do antifraude, tem o gateway de pagamento e por aí vai, tem uma série de lugares onde a prestação de serviço vai se conjugar com a oferta de serviço para o cliente, dizendo, está aqui o teu shopping virtual, aonde efetivamente ocorre a prestação de serviço. E no acordo, o ministro Og Fernandes ele fala o seguinte, bom, como ele sabe que a questão é complexa, ele dá um exemplo. O primeiro exemplo que ele deu, não está aqui, ele diz o seguinte, se tem uma empresa lá de Brasília,
e tem outra empresa lá de Goiânia, e a empresa de Goiânia presta assistência para consertar equipamentos de informática, o ISS é na sede dela, se ela trouxer o equipamento para a sede. No entanto, se essa empresa mandar um profissional na sede do cliente, o ISS é devido na cidade onde estiver o cliente, porque lá foi realizado o serviço. Num outro exemplo, ele diz o seguinte: imagine a seguinte situação, lá em Brasília, um cidadão encomenda um balcão de mármore personalizado para uma empresa que tem, os nomes, as cidades que tem aqui é exatamente o que consta no acordo. O cliente lá de Brasília contrata de um fornecedor em Formosa a elaboração de um balcão de mármore. Este fornecedor, ele manda fazer esse balcão, com a questão de prestação de modular ele de acordo com o pedido do cliente, manda para um galpão sem qualquer registro, sem qualquer formalidade, junto aos órgãos municipais, que está em Barueri. Feito este balcão, volta lá para o fornecedor em Formosa e entrega para o cliente em Brasília. A pergunta é: qual município tem direito a cobrar o ISS? O desembargador fala: olha, se é o local da prestação de serviço, aonde efetivamente foi realizado a maior parte desse serviço, que era formatar esse balcão, foi em Barueri. Lá é o ISS, é lá que tem que pagar. Ah, mas não tem registro na prefeitura, não tem absolutamente nada, não é local, não é sede, não é filial, não é absolutamente nada. Não interessa. Lá é o local efetivo de prestação de serviço. Lá é o ISS. Já tomei a placa de tempo esgotado. Isso é só um panorama geral do que me parece que a gente precisa tratar quando fala de novas tecnologias, novos negócios, legislação tributária. Precisamos de inovação também na forma de ver o direito para assim conseguirmos fazer a adequação da legislação tributária com aquilo que de fato existe. Finalizo com uma frase do ministro Eros Grau, justamente no julgamento de 2009, quando o STF entendeu que software por download podia ser considerado mercadoria. Ele diz: o movimento da vida e da realidade é que dá significado normativo ao texto. Muito obrigado.